Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir os modelos cinemáticos, os modelos matemáticos dos robôs, que são essenciais em todas as aplicações robóticas, não pode faltar, são a base de tudo que nós vamos fazer de agora em diante. Então, vamos dar uma olhadinha em como isso funciona? Então, pessoal, quem foi que disse que você precisa de um robô real aí contigo para aprender robótica? Não precisa não. E outra, mesmo que você tenha um robô aí contigo, quem foi que disse que você não precisa das técnicas matemáticas e das técnicas de inteligência para fazer o seu robô funcionar? Então, hoje nós vamos discutir o nosso primeiro modelo matemático, o primeiro modelo para construir a base do nosso conhecimento e assim podermos, depois disso, construir diversos comportamentos muito legais e muito inteligentes para o nosso robô, para ele cumprir os mais diferentes tipos de tarefas. Bom, existem vários tipos de robôs, cada um deles foi montado de uma maneira diferente, logo eles funcionam de maneiras diferentes, portanto, tem modelos matemáticos diferentes. Aqui nós vamos utilizar o robô mais comum que existe, que você encontra em todos os livros, que você encontra já pronto em muita coisa na literatura. Por isso que nós vamos adotá-lo, que é o robô diferencial. Ele é diferente, por exemplo, do modelo de um carro. Um carro desses de passeio é o modelo que a gente chama de Ackermann, que é o modelo da bicicleta, na verdade. Modelos de drones, por exemplo, são outros modelos. Você tem que modelar as hélices e assim por diante. O importante é modele bem o seu robô. Aqui nós vamos utilizar o modelo diferencial porque ele é o modelo mais adotado e mais divulgado. É mais fácil de você encontrar coisas para o modelo diferencial. Por isso que nós vamos adotá-lo aqui também. Por exemplo, futebol de robôs. Normalmente é o modelo diferencial. Ou então a robótica assistiva, aquela robótica que se dedica a melhorar a vida das pessoas. A gente pode construir uma cadeira de rodas robótica. A cadeira de rodas é um modelo diferencial. Ou então, em robótica de exploração, normalmente esses robôs são aqueles robôs por modelos de esteiras. E essas esteiras são justamente o quê? Um modelo diferencial. Bom, então vamos conhecer o robô diferencial? O robô diferencial, então, é um robô que possui duas rodas motorizadas de maneira independente. Elas funcionam de maneira independente. Você tem como acioná-las sem que elas tenham necessariamente que ter a mesma velocidade. Normalmente, esses robôs vêm dotados com pelo menos mais uma roda, que é o que a gente chama aí de roda boba. Roda boba porque normalmente é uma roda não motorizada que ela serve só para sustentação. E isso serve para garantir a estabilidade estática do nosso robô. Estabilidade estática é aquela capacidade que o robô tem de ficar íntegro, ou seja, em pé, sem cair, estando parado, ou seja, com tudo desligado. Bom, como esse robô é um robô terrestre, ele vai ser um robô que nós vamos representar por meio da visão de planta baixa, aquela visão que a gente olha por cima, como se a gente estivesse num helicóptero olhando para baixo, tudo bem? Ou seja, é a visão bidimensional, 2D. Então nós vamos contar com o quê? Com o eixo X e o eixo Y. Então, o que vai acontecer é que esse robô vai ter como sua posição, o local onde ele está no mundo 2D, tá? Vai contar o quê? Com a coordenada no eixo X e a coordenada no eixo Y. Só que o que acontece é que esse robô também tem uma parte dele que a gente chama de parte da frente. Atenção, nem todo robô precisa ter uma parte da frente, tudo bem? Mas esse tem. E se tem uma parte da frente, isso significa que nós também temos que descrever para onde ele está apontando no plano. Ou seja, se ele está nessa orientação, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Veja bem, o ponto onde ele está é o mesmo, mas o que acontece é que ele pode ter orientações diferentes também. Percebeu? Então, além da posição em X e em Y, nós vamos ter que também dar mais uma informação, que é a orientação com relação a quê? Com relação ao frame inercial, frame global. O que acontece é que a referência inercial, por definição, não pode ter aceleração. Logo, a escolha mais comum é o quê? O ambiente. Nós vamos escolher
algum ponto do ambiente, por exemplo, se for uma sala, algum dos cantos dessa sala, para ser o quê? A nossa referência inercial. Maravilha, definimos como nós vamos representar a posição do nosso robô. A posição é importante porque, na maior parte do tempo, as missões do robô vão envolver se deslocar de um ponto até outro. Então, variar a posição dele. Em robótica móvel, o próprio nome diz, vai envolver o quê? Mobilidade, sair de um ponto e ir para outro. Ok? Para a gente modelar o nosso robô, nós temos que olhar para ele e nos perguntarmos: como é que ele funciona? Bom, por definição, você consegue controlar as rodas dele, a esquerda e a direita, não é verdade? Então, se você consegue colocar velocidades nelas, você também consegue ler essas velocidades. Então, você tem o quê? As velocidades de rotação das rodas, esquerda e direita. Você também tem o quê? A distância do eixo, basta você pegar uma régua e lá e medir. Você tem o quê? O raio da roda, basta pegar uma régua e lá e medir. E por meio aí de relações matemáticas, ou então por meio de algum sensor como bússola, por exemplo, você também consegue obter o quê? Qual é a orientação do robô, ou seja, para onde ele está apontando, com relação ao frame inercial. E bom, o que nós precisamos definir a partir disso? Porque afinal de contas, o robô, na verdade, ele é um Frankenstein de diversos equipamentos, tudo bem? Sensores de um fabricante, motores de outro fabricante, rodas de outro fabricante. Na verdade, é um Frankenstein, né, todo montado ali. O que acontece é que ele é um corpo rígido, ou seja, para onde qualquer parte do robô for, todo o resto vai junto. E bom, já que tudo vai se movimentar em conjunto, basta reduzirmos todos os pontos pertencentes ao robô para um ponto só. Se a gente olhar para um ponto só e souber o que está acontecendo com ele, a gente vai saber o que está acontecendo com todos os outros. Não é verdade? Muito bem. E que ponto é esse? Bom, você pode escolher, na verdade, qualquer um. Mas tem um ponto que vai facilitar muito a nossa vida, vai simplificar a matemática, que é o ponto médio, o ponto do meio ali entre as duas rodas, ou seja, o meio do eixo. Por quê? Porque ele vai ser um ponto de igual distribuição do robô para todos os lados. Tudo bem? Então, a partir desse momento, todo o robô vai ser resumido em um ponto só, que é esse ponto do meio, ponto médio. E nós vamos monitorar esse ponto. E tudo que acontecer com ele, nós vamos saber o que aconteceu para o resto do robô. Então, o que esse ponto poderá ter? Esse ponto poderá ter duas propriedades, que são exatamente as duas propriedades que nós estudamos em transformações homogêneas. Ele poderá se deslocar de maneira a transladar-se, ou seja, ir para frente e para trás, ou ele poderá girar, ele poderá rotacionar-se, tudo bem? A translação nos trará uma velocidade que nós chamamos de velocidade linear. Ela estará totalmente alocada no eixo X do frame do robô. Por quê? Porque as duas rodas estão alinhadas e elas não têm a capacidade de virar. Já a velocidade rotacional do robô só tem um eixo que é capaz de performá-la, que é o eixo Z, que é o eixo que está saindo do plano. E nós vamos usar aqui uma relação muito famosa que você já conhece há um bom tempo, que é a relação entre velocidade linear e velocidade angular, como converter uma na outra. Então a primeira velocidade que nós temos que obter é a velocidade linear. E aí é fácil. Basta olhar para o robô, olha só, estamos olhando para ele via planta baixa. Nós vemos que nós podemos acionar então as duas rodas de maneira independente. Essas duas rodas vão ter uma velocidade angular, e aí por meio da roda que possui um raio, ela será convertida em uma velocidade linear, para frente ou para trás, com uma determinada intensidade que você pode escolher. A composição dessas duas velocidades vai levar o robô a fazer movimentos dos mais diversos. Se as duas forem iguais, por exemplo, o robô vai ou para frente ou para trás. Agora, se elas forem diferentes, o robô vai começar a fazer giros também. Então, o importante é qual é a velocidade linear do ponto médio. Como
ele está exatamente no meio, a magnitude dessa velocidade vai ser justamente a média aritmética das duas. Maravilha, a velocidade linear é moleza. Mas e angular? Angular também é exatamente o mesmo princípio. Então, para calcular a contribuição de cada uma, nós vamos fazer dois experimentos separados. O primeiro é o seguinte, nós vamos deixar a roda direita parada e vamos colocar a velocidade na roda esquerda. E aí o robô vai fazer um determinado movimento. No outro, vai ser o contrário. Então, a gente vai deixar a roda esquerda sem velocidade nenhuma, parada, e vamos acionar a roda direita. E vamos ver o que acontece. Então, a primeira situação é quando a gente deixa a roda esquerda sem velocidade e põe uma velocidade, por exemplo, positiva na roda direita. A gente vai ver que o robô vai começar a girar em torno do quê? Justamente do ponto de apoio da roda esquerda, que ela está sem velocidade nenhuma. Então, a gente está vendo que o nosso ponto médio está fazendo uma circunferência de raio igual a metade do eixo, ou seja, L, tudo bem? E nós vemos então que nesse caso aqui, para a nossa relação V igual a R vezes ômega, nesse caso V é a velocidade linear e o raio é justamente este raio da circunferência que o ponto médio está fazendo, ou seja, L. E aí nós temos que a contribuição da velocidade da roda direita é justamente dada, então, por esta relação. Agora, a outra situação. Vamos colocar uma velocidade positiva aí, qualquer velocidade, tá? Na roda esquerda e a roda direita vai ficar parada. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente, só que agora para o outro lado, né? Então o robô vai girar em torno da roda direita que está parada. E a relação é a mesma, não é? Então a velocidade é a velocidade linear da roda, que está se movimentando, e o raio, bom, lembra que a gente está olhando para o ponto médio, tá? E o raio é justamente metade do eixo, L. Só que agora nós estamos girando para o outro lado. E aí, o sinal é positivo ou negativo? Então, para nós decidirmos se o sinal é positivo ou negativo, nós vamos usar a regra da mão direita rotacional. Então esse movimento tem sinal negativo. Então o que acontece é que a contribuição da roda esquerda ela é menos a velocidade que você está vendo aí. Então agora nós temos as duas contribuições, esquerda e direita, nós vamos fundi-las e aí nós temos então a nossa velocidade angular do ponto médio, tudo bem? E isso daí, pode acreditar, é tudo o que a gente precisa para fazer o nosso robô funcionar e se mover por aí. O que acontece é que sempre que você quiser fazer o robô se movimentar, você vai ter que colocar uma velocidade na roda esquerda e na roda direita, que vão imprimir no ponto médio ali uma velocidade linear e uma velocidade angular. Então você tem, na verdade, duas maneiras de planejar os movimentos do robô. A primeira é planejar diretamente as velocidades da roda esquerda e direita, o quanto que você quer que sejam, e no final das contas você sempre tem que colocar uma velocidade na roda esquerda e na roda direita mesmo, não é? E aí, a partir disso, você combina as duas para descobrir qual é a velocidade linear e angular do ponto médio. Só que também tem estratégias de controle, nós vamos ver mais para frente, que elas na verdade se preocupam em planejar o movimento do ponto do meio. E aí, planejando o movimento do ponto do meio, nós vamos planejar em termos de velocidade linear e angular. Só que para essas velocidades lineares e angulares acontecerem, elas têm que ser convertidas em quê? Em velocidade da roda esquerda e velocidade da roda direita. Então você tem que também ter uma maneira de fazer o inverso, ou seja, uma vez que tem velocidade linear e angular, transformar em velocidade da roda esquerda e direita. E bom, tudo isso que nós planejamos até agora foi, claro, em cima do quê? Do frame do robô. A velocidade linear está em cima do eixo X do robô e a velocidade angular está o quê? Acontecendo sobre o eixo Z do robô, não é verdade? Só que nós temos que mudar agora de frame, porque os movimentos só acontecem relativos a frames, não é verdade? Nós temos ali um frame inercial esperando pelos nossos movimentos, pelos movimentos do robô, tá certo? Então o que tem que acontecer agora é que nós temos que converter essas duas velocidades, né, no frame global. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos da maneira mais simples e direta possível. Não podia ser mais fácil. Decomposição vetorial. Por meio da orientação do robô no frame inercial, que nós conhecemos aí
né, de antemão, isso é dado para a gente por meio que de um sensor ou então de relações matemáticas, ou seja, conhecendo para onde esse robô está apontando, nós conseguimos decompor a velocidade linear em uma parcela em x e uma parcela em y. E a velocidade angular não há necessidade de decompô-la. Por quê? Porque o eixo z do robô está alinhado, não é, com o eixo z do quê? Do referencial inercial. Os dois estão apontando para o mesmo lado. Eles só estão deslocados um do outro, tudo bem? Mas um e o outro estão alinhados, tudo bem? Estão o quê? Paralelos entre si. Então não tem a necessidade da gente decompor a velocidade angular. De fato, um objeto, como o robô no caso, só pode mudar de posição se tiver velocidade. Então, como é que nós vamos mudar a posição de um robô conhecendo as velocidades dele? Ora, muito simples, nós vamos integrar, agregar essas velocidades por meio do tempo nas posições do robô. Então, na verdade, tudo que nós vamos ter que fazer é esse algoritmozinho aí. Ou seja, nós vamos ter que obter a posição atual do robô. Sabendo isso, nós vamos também obter a nossa lei de controle. Qual é a nossa lei de controle? As velocidades linear e angular. Então, a partir das velocidades e da orientação atual do robô, onde ele está agora, nós podemos calcular as componentes dessas velocidades. E aí, nós vamos poder multiplicar essas velocidades por um intervalo de tempo de amostragem. Velocidade vezes tempo dá distância. Então, vai dar o quê? A distância que essas velocidades contribuem naquele instante temporal. E aí nós fazemos o quê? Somamos justamente essa distância na posição atual do robô. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai movimentar ele um pouquinho, a gente vai deslocar ele da posição original para a nova posição. E aí o que a gente faz? Repete tudo de novo. Então a gente vai fazer, na verdade, um loop. E é isso. E é só isso. Eu sei que você entendeu tudinho, mas a gente só fica fera mesmo quando a gente coloca na prática. Então, tá na hora de programar. Muito bem, pessoal. Chegou a hora, então, de colocarmos na prática tudo que nós discutimos na teoria. E colocar na prática é fazer programação. Então, eu quero mostrar para vocês o que a gente precisa fazer para fazer esse nosso robozinho andar. Eu quero mostrar, principalmente, que não tem absolutamente nenhuma diferença entre o que a gente fez na teoria e o que a gente vai fazer na prática. Tá ok? Então, olha só, a gente sempre começa, claro, né, zerando a memória aqui, por uma questão de costume. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o robô numa posição inicial. Quando você tem um robô real, você vai colocar ele em alguma posição do ambiente, não é verdade? Então, nós vamos colocar aqui também. E aqui você pode colocar no fundo, onde você quiser. Eu, no caso aqui, vou colocar tudo no 0, mas não precisaria ser, tá? Qualquer coisa aqui serve. Bom, aí vem então a questão de pegarmos os parâmetros do robô, e aí a gente pode simplesmente medir no próprio robô, ou pegar essas informações em algum manual do nosso fabricante, ok? Foi o que eu fiz aqui. E vem então a nossa lei de controle. Então, a lei de controle implica em colocar velocidades nas duas rodas, seja elas quais forem, ok? Então hoje nós vamos mudar essas velocidades para ver os diferentes efeitos que elas causam na evolução do robô. Bom, e aí vem então a hora de transformar essas velocidades que nós colocamos nas rodas em velocidades linear e angular para o ponto médio, aquele ponto que vai de fato representar o movimento do robô. E aí a gente utiliza justamente as relações que nós construímos, tudo bem? Bom, aí aqui a gente pode escolher, né, um tempo de amostragem para nossa simulação. Bom, você pode mudar o tempo aí, quanto menor, mais detalhes, mas também mais demorado, porque mais cálculos serão realizados. Quanto maior, menos detalhes, ok? Aqui eu vou colocar só um armazenador de posições do robô. Poderia ser no próprio vetor de posições do robô? Poderia, mas eu resolvi separar esses dois por uma questão didática, tudo bem? Bom, e aí um tempo máximo de simulação só para a gente poder, né, ter um termo de parada aí. Aí aqui sim vem o plot dos resultados
tá? Então, aqui eu vou mostrar os resultados. Isso aqui não é necessário num programa valendo mesmo, por exemplo, em um robô de competição, mas é aqui que nós vamos visualizar. E essa parte é muito importante porque ela serve para debugar, ela facilita a gente a encontrar os defeitos dos programas quando a gente, porventura, comete algum. Bom, e aí então vem aqui o nosso loopzinho. Então, para esse tempo que nós estamos simulando, né, a gente vai então fazer o quê? Bom, vou capturar aqui qual é a posição angular do robô no momento atual. Essa linha aqui não é necessária, tá? Eu coloquei ela só por motivos didáticos. O importante mesmo é a informação que está aqui dentro do vetor que representa a posição do robô. E aí a gente então coloca as velocidades do instante atual no robô, ok? No caso aqui, isso daqui vai ser desnecessário porque não vai mudar, só nesse exemplo, mas é importante que você entenda que em sistemas de controle, sistemas de localização, isso aqui acaba mudando o tempo todo. Então eu coloquei aqui para você saber onde fica, tá? E aí vem então a mágica, né? Ou seja, a gente vai transformar essas velocidades, a gente vai decompor essas velocidades nos eixos x, y do ambiente inercial, tá? do nosso ambiente. E aí a gente consegue então calcular as contribuições de velocidades para cada um, não é? Para cada uma das componentes da posição do nosso robô. E pronto, basta agora integrar essas velocidades na posição do nosso robô. Ou seja, né, a posição nova vai ser a posição atual agregada de, né, a quantidade de velocidade no tempo que nós estamos utilizando. Tá? Então, no fundo, é isso daqui. E nós adoramos matrizes justamente porque isso nos dá, né, só uma linha, só um comando. Tá? Aí eu vou lá, armazeno a posição atual então, do robô, a nova posição dele, tá? Só para efeitos de plot. Okay? E aí vem o plot de novo, né, repetido aqui, exatamente como você viu. Vamos ver o efeito, então, de duas velocidades iguais nas duas rodas para ver o que acontece com o robô. Maximizando, vamos lá. Então a gente pode ver que o robô segue em frente, é justamente o que você tinha imaginado, ou seja, duas velocidades iguais e de mesmo sentido, a gente vai para frente. Tá? E aí, como eu tinha te prometido, então aqui eu estou plotando o rastro do robô. Aí a gente tem a bolinha vermelha aqui como sendo a posição, né, do robô, ou seja, é o ponto médio aí do eixo. Temos uma linhazinha vermelha aqui mostrando a orientação do robô e as duas linhas pretas aqui para a esquerda e para a direita mostrando então o eixo do robô. No final da linha preta tem a nossa roda. Mas eu tenho certeza que você está muito decepcionado, né, com esse gráfico, porque você está vendo na verdade um monte de pauzinhos. Então, a partir de agora eu vou te mostrar o gráfico bonito, tudo bem? Só para você não ficar tão chateado. Bom, eu preparei um segundo programinha aqui pra gente, que é exatamente igual ao primeiro, tudo bem? Só que eu vou acrescentar uma perfumaria aqui, eu vou acrescentar para você não ficar tão decepcionado, tão decepcionado aí em ver uma simulação de pauzinhos se mexendo, tá? Mais para frente, você vai perceber que a perfumaria, na verdade, ela não é tão importante assim, desde que você conheça o que está acontecendo. Tá? A perfumaria ela é mais importante para mostrar para as outras pessoas, impressionar as outras pessoas. Tá? Então, ó, é exatamente o mesmo programa, esse segundo aqui. A única coisa que eu acrescentei foram esses sólidos geométricos que eu estou te mostrando aqui. E eu obtive eles por meio da figura que modela o robô no manual do fabricante. Eu simplesmente peguei alguns pontos e construí um sólido geométrico que se pareça com o robô. Na verdade são três, né? Um para o corpo, tudo bem? Tá aqui. Um para a roda esquerda, um para a roda direita. Os três vão atuar como sendo um só aqui, mas na verdade são três, tá? E claro, né, para todos eles eu acrescento uma linha de uns no final por causa das transformações homogêneas que nós estudamos já. Então olha só para te mostrar que é exatamente o mesmo programa, não é? Eu vou correr ele aqui com você. Então olha só, a gente coloca a posição inicial, certos parâmetros do robô, escolhe velocidades para as rodas, não é? Transforma essas velocidades para o ponto médio do robô,
Tá? E assim a gente tem todos os outros parâmetros. Na hora de plotar os resultados, que é a firula, né, a perfumaria que eu estava falando para vocês, então, na verdade, você pode ver que aqui embaixo, né, é exatamente o mesmo programa. Tá? Eu não mudei, eu deixei os pauzinhos ali justamente para você vê-los, tá? Para ver que eu não estava te enganando. E eu acrescentei só esses sólidos geométricos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou manipular esses sólidos geométricos por meio de rotações e translações, que foi o que a gente aprendeu antes. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar o sólido que está configurado para a posição atual do robô e vou transladá-lo também para a posição atual do robô. Tudo bem? Todos eles. E aqui, então, você pode ver que eu tenho duas funçõezinhas auxiliares, uma, né, para translação e uma para rotação. Não se preocupe em ficar pausando o vídeo, anotar tudo isso, que eu vou colocar no final do vídeo para vocês, tá? Todos esses programas para você poder ver com calma. Bom, o restante do programa, como você pode ver, é exatamente o mesmo. Tá? Não muda nada. Eu só acrescentei de verdade esses sólidos geométricos para a gente poder ver os efeitos. Bom, vamos repetir o mesmo experimento anterior para você ver o robô indo para frente. Agora com sólidos geométricos. Então, olha só. Você pode ver que agora já tem um formato de um robô aqui, preenchendo os pauzinhos, mas eu deixei os pauzinhos ali justamente para você ver que é o mesmo programa, tá? E vamos ver esse robô indo para frente então. Tá, agora é mais legal a gente ver, claro, né, o efeito de zoom out, ou seja, a escala está aumentando porque o robô está indo cada vez mais para frente, né? Então é como se a gente estivesse levantando voo aí de helicóptero. Bom, vamos aplicar uma velocidade só na roda esquerda aqui, por exemplo, e ver o efeito que a gente construiu na teoria. Então, a roda direita, como você pode ver, ela não tem velocidade, e a roda esquerda é quem se move, e o ponto médio faz o quê? Faz um círculo de raio L, né, de raio metade do eixo. Justamente do jeito que a gente tinha descrito. Mesma coisa aqui para o outro lado. A velocidade pode ser qualquer uma, tá? Não precisa ser 50, não. Vamos colocar uma velocidade diferente. Vamos colocar 80. Então, vamos ver agora para o outro lado. Então, aqui nós temos, claro, né, justamente a aplicação da nossa teoria para que nós possamos sempre perceber que a prática não é nada sem a teoria, ok? Bom, agora, e se eu colocar velocidades diferentes, porém diferentes de zero aqui? Então vamos colocar 50 e 80 aqui, vou aumentar um pouco o tempo de simulação aqui, vamos aumentar bastante aqui, só para a gente poder ver o efeito, tudo bem? Bom, então a gente pode ver agora que o nosso robô está performando um círculo. Claro que nós podemos perceber que esse círculo tem um determinado raio, né, logo um determinado diâmetro. Tudo que a gente prometeu que ia acontecer realmente está acontecendo e essa é a nossa primeira simulação. Bom, mas a pergunta fica, qual é o raio e o diâmetro desse círculo exato que o robô está fazendo? Tem como conseguir isso daí? Tem sim. Vamos dar uma olhada em como fazer isso? Olha só. Olha só. Nós temos aquela relação famosa, né? Velocidade é igual ao raio vezes a velocidade angular. Não é verdade? Bom, nós temos esse daqui, né, que é a velocidade linear, temos a velocidade angular. Foi calculado isso daí. Então, se eu dividir dos dois lados por ômega, né, que é a velocidade angular, então esse daqui some, e nós temos o raio. O raio, então, ele é 82,55 centímetros. Tá? Logo, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, vai dar ali 1,65 m. Vamos dar uma olhada para ver se isso realmente aconteceu na figura? Nós temos, então, né, que o
Aqui é o ponto de partida, 0, 0, foi de onde o robô partiu. Ele fez, então, esse trajeto de círculo. E aí nós vemos, então, que o raio realmente está aqui em 0,8, né? E deixa eu fazer um zoom aqui para a gente dar uma olhada melhor nisso. Temos, então, aqui o nosso diâmetro em 1,65. Então, você pode ver que tudo que nós fazemos é calculável. Agora vamos fazer um último experimento para que eu possa te mostrar como é importante a parte de controle. Olha só, o nosso controle aqui, nesse caso, está sendo o quê? Essas velocidades constantes, tudo bem? Elas nunca mudam nesses experimentos. Mas e se elas mudarem? Vamos fazer um experimento diferente? Ó, eu vou comentar essas duas velocidades e vou colocar outras no lugar. Vou colocar velocidades aleatórias, só para a gente ver o robô tendo um comportamento totalmente aleatório. Vamos lá? Então você pode ver que o robô tem um comportamento completamente aleatório. Ou seja, uma hora ele vai para frente, outra hora ele vai para trás, vira para a esquerda, vira para a direita, não dá para adivinhar o comportamento do robô. Mas você pode perceber que, na verdade, são essas velocidades que determinam totalmente o comportamento do robô. Então é muito importante que você entenda que o controle do robô é justamente determinado pela determinação dessas velocidades. Então, desenvolver algoritmos de controle é desenvolver maneiras inteligentes de determinar essas velocidades, de modo que o robô faça aquilo que nós queiramos que ele faça. Controle. Tudo bem? Bom, nós vamos ver tudo isso em breve. O importante é você sanar as suas dúvidas agora. Não passe para frente enquanto você não entender cada detalhe do que aconteceu. Faça o programa, brinque bastante com as velocidades. Tudo bem? Faça isso de modo que nós possamos passar para os próximos tópicos. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você esteja gostando de desvendar aí os mistérios da robótica. Ou seja, descobrir o que tem dentro daquele robozinho que você tanto admira quando você vê ele em algum evento ou em alguma reportagem. Sempre que saber como é que funciona o robozinho lá por dentro. E agora nós vamos ver isso daí. Tudo bem? Então, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.